Meus queridos, Deus tem dado palavras para mim, muitas palavras. Eu falei, estou estranhando porque Ele tem me dado palavras. Eu falo assim, Ele já me usou muito como profeta. E passou um tempo que Ele estava muito me usando como mestre, como ensinando, trazendo, ministrando algo. E de um tempo para cá Ele está voltando como profeta, liberando palavras. E eu tô assim até assustado, com medo de liberar algumas palavras. E aquela coisa assim, Marinho, eu estou autorizando você a falar que não vai chover, eu estou autorizando você a falar que vai chover, eu estou mandando você falar que vai acontecer. Para você ter uma noção, a palavra que Ele tinha me dado para eu pregar hoje, chamava assim, os limites da conquista. Eu ficava assim, Ele me dando, eu falei, Deus, mas eu fiquei meio assim, eu falei, não é muito minha cara isso daí. Eu ficava assim, mas Deus falando e eu tomando posse, porque eu estou começando a tomar posse disso, coisas que eu ficava assim, será que é pra gente? E Deus falando, começa a ministrar. Você já não viu, há 2 domingos eu estou ministrando a quebra do cerco, e já tanto na minha vida como em outros eu percebi, já testemunhos de pessoas, pastor, algo virou na minha vida, realmente eu já estou experimentando um milagre. São coisas, são palavras que o Senhor tem para nós. E daí você fala assim, isso é palavra de triunfalismo, palavra da teoria da prosperidade. Não, no mundo nós teremos aflições, nós temos lutas, temos dificuldades, temos cercos, mas a palavra nos garante. Jesus fala, no mundo vocês vão ter aflição, mas vocês podem ter bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele fala, o ladrão vem para matar, roubar e destruir, porém eu vim para te dar vida, e uma vida abundante, feliz. A palavra de Deus, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é palavra de vitória para a igreja, para os seus filhos. Então às vezes nós começamos a falar e às vezes a gente fica, não, mas tem sofrimento, tem dificuldade, tem tudo isso, mas em todas essas coisas, eu e você, nós somos mais do que vencedores. E o Senhor tem mandado, glória a Deus, pode aplaudir. E o Senhor tem falado, pode ministrar, e eu só que Ele deu uma pausa nessa. E Ele, há 2 dias, Ele está falando assim, Marinho, você vai dar uma pausa, porque essas palavras que eu estou ministrando com você, é pouco perto do que eu quero fazer com essa igreja, é pouco perto do que eu vou fazer, porém você precisa ensinar algo antes, porque senão daqui a pouco você vai começar a ministrar, e vai ter um povo lá que não vai receber, e vai começar a falar, tá vendo, não é palavra de Deus, tá vendo, não é profeta coisa nenhuma, porque nada se cumpre na minha vida. E daí vai achar que o problema é a palavra, é a minha palavra ou a palavra do profeta. Então você precisa deixar claro uma coisa, que tem palavra sim de vitória, que tem promessas e mais promessas de transformação, de milagre, de triunfo, mas tem algumas coisas, e principalmente um ponto, que espero que vocês entendam, que Ele despiu a igreja na minha frente, que Ele despiu pessoas na minha frente, que Ele despiu literalmente essa igreja na minha frente, e falou, você precisa ministrar sobre isso, para que nós possamos viver todas as promessas dEle. Ele me deu algo para ministrar, a importância da restauração ou do retorno do primeiro amor, ao primeiro amor. E daí você vai falar assim, nossa, mas por quê? Eu vou colocar porque você não sabe o tanto de promessa que tem aos que me amam, aos que amam ao Senhor. Como está relacionado a vitória, os milagres, as conquistas, às pessoas que amam ao Senhor. Romanos 8, 28, um dos textos mais que a gente fala, que eu já preguei aqui, que Deus age em todas as coisas.
Deus age nas coisas boas, nas coisas ruins. Por exemplo, como José. José foi vendido, foi traído, foi injustiçado, e um monte de coisa ruim aconteceu com José, mas Deus agiu em todas elas, para colocar José no lugar que ele queria, que ele tinha, para completar, para cumprir as promessas que ele tinha para José. Eu vou te colocar numa posição de honra. Mas José, em todo esse processo, ele demonstra amar o Senhor. Quando ele não aceita se deitar com a mulher de Potifar, ele fala assim: você acha que eu faria algo contra o meu patrão, contra o meu senhor Potifar, e contra o meu Deus? Mas teu Deus não está lá na tua terra, lá? O teu Senhor não está vendo? Não sei não é quem está vendo, quem não está. Tem a ver com o que eu amo, como eu amo, tem a ver com o meu coração não está nessas coisas, meu coração está no Senhor. Então, essas pessoas que amam o Senhor, Deus age, porque é isso, sabemos que Deus age em todas as coisas, em todas as circunstâncias, para o bem daqueles que o amam. Então tem promessa. Você pode, se você amar a Deus, você vai estar passando por um problema no teu trabalho, você pode ficar tranquilo, sabendo que Deus vai agir e vai fazer tudo aquilo virar para o teu bem. Tem uma enfermidade, Deus vai agir e vai fazer com que essa enfermidade torne para o teu bem. Qualquer situação, essa é uma promessa. Salmo 91, que todo mundo, sabe esse salmo que a turma deixa a Bíblia aberta na casa, nas clínicas, em todo lugar, você chega aquelas Bíblias desse tamanho abertas no Salmo 91, e daí aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido e tal. Vai lá para o finalzinho dele, versículo 14, do 14 ao 14, 15, 16, começa assim: porque ele eu o resgatarei, eu o protegerei, 10.000 vão cair do lado dele, 10.000, o sol não vai castigar, eu vou estar com ele. Mas não é só lá no começo, ele vem aqui e fala: eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome, ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade, nos problemas, durante os cercos, estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra, vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. É promessa do Senhor para quem? Para quem? Agora, quem ama? Porque se eu perguntar aqui, quem ama o Senhor? Quem ama o Senhor? Todo mundo vai levantar a mão. Você perguntar, você conversa com as pessoas, todo mundo ama. Eu amo meu Senhor. Tem gente que tem alguns objetos e fica, e beija, eu amo meu Senhor. Tem gente que, é meu Senhor, eu falo com Ele todo dia. João 14, versículo 15, 23... 15 e 23, versículo 15, Jesus fala: quem que me ama? Quem são aqueles que me amam? Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. 23, respondeu Jesus: se alguém me ama, ou aquele que me ama, obedecerá a minha palavra. Daí tem mais promessa: meu Pai o amará, nós viremos a Ele e faremos morada nele. Para quem? Para quem obedece. Quem obedece ama. Por isso que tem promessa, por isso que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, essa pessoa é comparada com uma casa que foi construída na rocha, que pode vir vento, pode vir tempestade, pode vir situações difíceis, mas ela vai permanecer firme, porque ela construiu a sua vida sobre o amor que ela tem por mim. Porque ela me ama, ela obedece, ela pratica as minhas palavras.
E quem pratica e obedece às minhas palavras, está firmando a sua vida sobre a rocha. E por causa disso, tem promessas e mais promessas e mais promessas. Então, para essas pessoas, o Senhor está dando palavras, e não sei se vai ser domingo que vem, talvez não, domingo que vem eu vou continuar falando sobre amor ainda. Talvez depois, talvez uns 3 domingos eu vou falar sobre o limite da conquista. Daí você vai ver até onde Deus quer te levar, até onde Deus quer levar essa igreja, Deus quer levar a minha vida, a vida dos seus filhos. Porém, até lá você pode analisar, falar como que está o meu amor. Porque talvez se eu analisar, acho que é por isso que toda vez que eu ouço uma palavra profética não acontece na minha vida. Porque essas palavras são para quem ama, e estou começando a achar que eu não amo o Senhor. Na verdade, eu só tenho interesse pelo que Ele pode me dar. E a gente sabe quantas pessoas se relacionam com outras, casam com outras por interesse, mas está longe de ter amor. Deus talvez seja o maior marido, o maior alvo dos interesses das suas noivas. Igual aqueles, nossa, um príncipe que pode dar estabilidade. Quantas mulheres, talvez seja o mais cobiçado. Não é um príncipe que é mais cobiçado. Quem é cobiçado, o maior cobiçado é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Porém ele é cobiçado por quê? Porque ele pode me dar? Ou por quem ele é? E eu queria falar hoje, começar a falar, porque eu vou para domingo que vem, para não começar, para manter meu tempo que eu estou diminuindo. Quero começar a importância do amor, e não é qualquer amor. Qual é amor? Qual é o tipo de amor que Deus requer de nós? Apocalipse 2, do versículo 1 ao 5, por favor. Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao 5. Uma carta que foi endereçada a essa igreja de Éfeso. João, o apóstolo João, estava lá na ilha de Patmos com seus 100 e poucos anos, talvez 116 anos. Calcula-se que ele escreveu por volta de 90 depois de Cristo. Era o último apóstolo vivo. E ele estava lá, e o Senhor se apresenta para ele e começa a ditar essa carta tão enigmática que é o Apocalipse, mas que nada mais é do que uma revelação das coisas futuras. Mas nos capítulo 2, versículo e capítulo 3, ele escreve endereçado a algumas igrejas, para falar como cada igreja estava. E essa igreja, particularmente de Éfeso, João conhecia muito bem, porque João fora um dos seus pastores. Esse João mesmo que está escrevendo, o apóstolo João, foi um dos seus pastores. E é muito interessante porque essa igreja era uma das principais, porque Éfeso era a capital ali da Ásia Menor. Era uma cidade com 300 mil habitantes. Para a época era uma cidade muito populosa, era algo assim, uma cidade muito importante, um fluxo de comércio, de tantas coisas. Mas ao mesmo tempo ali era um lugar de cultos pagãos, ali havia o templo da deusa Diana, são tantas coisas. Porém essa igreja, quando Paulo deixa ali, a gente pode ver que teve um avivamento. Em Atos 20 fala isso daí, quando Paulo visita ali Éfeso, e acontece um despertamento ali. A idolatria entra em colapso, as pessoas começam a queimar os seus ídolos. Você vai ali em Atos 20, começa a falar isso daí. As pessoas começam a se arrepender, e acontece um avivamento ali. E depois Paulo fica ali. Então essa igreja teve Paulo durante 2 anos como pastor. Paulo vai embora e deixa nada menos do que Timóteo ali como pastor. Era uma igreja que
estava em expansão, cresceu muito, e muito nessa questão do amor, porque daí depois de Timóteo sai, quem fica como pastor é esse apóstolo João, que escreve inclusive o seu evangelho, que fala muito sobre o amor, e as 3 cartas, se for 1ª, 2ª, 3ª João, você lê as cartas de João, filhinho, fala muito sobre amor, o amor de Deus, o nosso amor para com Deus, o nosso amor para com os nossos irmãos. É uma carta, então, porque a gente começa a entender por que João, na verdade não é João, porque Deus vai tratar sobre o amor com essa igreja, porque era uma igreja que foi edificada num mover, num avivamento, num despertamento, e com pastores extremamente o que tinha de melhor na época, Timóteo, João, e que ensinava muito sobre essa questão do amor. Mas daí passa-se tempo, e daí chega esse tempo dessa carta, onde começa assim: ao anjo da igreja em Éfeso, ao pastor da igreja em Éfeso, escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Aqui as 7 estrelas são os pastores, e os 7 candelabros de ouro são as igrejas. Aqui está falando que então quem está escrevendo não é João, porque às vezes a igreja podia falar assim: João está escrevendo porque sabe que tem um fulano lá, o irmão fulano. Então essa carta não é endereçada para toda a igreja. Essa carta João está escrevendo porque sabe que tem aquelas carnes de pescoço, aquele irmão que não sei o quê. João conhece a nossa história, por isso que João está escrevendo. Então Jesus já faz questão de falar: não, quem está escrevendo, quem está ditando, essas são as palavras, não é de João, é daquele que tem as 7 estrelas em suas mãos, que protege, que guarda, que tem tudo, e que anda no meio das 7 igrejas. É aquele que está no meio das 7 igrejas, mas que não está só no meio daquelas 7 igrejas, é aquele que está no meio dessa igreja. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, qual foi a promessa desse que está falando? Eu me farei presente, eu estarei no meio. Então é Ele que está falando, é Ele que está trazendo um recado. E esse recado hoje não é só para aquela igreja de Éfeso, mas é para todas as igrejas. Essas cartas são, para mim, todas as igrejas precisariam voltar a estudar, a rever. Talvez a gente faça isso, não só da igreja de Éfeso, mas de todas. Versículo 2, o que ele fala? Conheço as suas obras, eu conheço o que vocês andam fazendo, eu conheço como que é o culto de vocês, eu conheço como é a semana de vocês, eu conheço como que é a célula de vocês, eu conheço como é a preparação da célula de vocês, eu conheço como é a preparação do pastor dessa igreja, eu conheço como que o pessoal que canta aqui na frente se prepara, eu conheço cada um, eu conheço as obras de cada pessoa, eu sou aquele que sonda, a vida de cada um, então eu conheço as suas obras. Quem está escrevendo não é alguém que está tentando adivinhar a vida de cada um, é aquele que conhece, que sonda, é aquele que o salmista fala: para onde fugirei da tua presença? Se eu subir no mais alto céu, se eu descer no mais alto, ali estarás. É aquele que está com você quando você está orando, ou quando você está defraudando, quando você está buscando a verdade, ou quando você está mentindo. É quando você está trabalhando para o Senhor, e inclusive o porquê você está trabalhando para o Senhor. É aquele que sabe todas as coisas, e ele anda por aqui, e ele não anda, quando ele fala eu ando pelos 7 candelabros, ele está falando eu ando pela igreja. Agora eu não sei se você ainda tem essa mentalidade que igreja é parede. Ele anda no meio da igreja, quando a igreja está ali, quando está lá, quando está no trabalho, quando está na faculdade, quando está em família,
quando está em todos os lugares. E Ele tem algo a falar. Conheço as suas obras, conheço o seu trabalho árduo, o seu trabalho difícil, a sua perseverança nesse trabalho. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. Desde aquela época já tinha isso. E descobriu que eles eram impostores, lobos em pele de ovelha. Vocês têm perseverado e suportado sofrimento, perseguição por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Vocês não são aquela turma do mimimi, não. Vocês estão aguentando perseguição, vocês estão aguentando pancada, vocês estão perseverando, vocês continuam trabalhando para mim. Eu sei que vocês são dedicados. Sei que a coisa está difícil, mas vocês têm perseverado por causa do meu nome. Contra vocês, contra você. E você vê que ele fala que não é contra vocês, é contra você. Porque às vezes quando a gente fala para a igreja, a gente acha que, não, toda vez que se fala para a igreja, você não tem que pensar na igreja como, você tem que pensar, sou eu sou a igreja. Não é o teu vizinho. Não é quando eu falo do louvor, não é para você pensar no teu amigo do louvor, é para pensar em você. Quando eu falo no pastor, eu não tenho que pensar nos outros pastores, eu tenho que pensar em mim. Quando eu falo sobre, você tem que pensar em você, não é no teu vizinho. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou, você deixou, você perdeu, você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, uma queda. Você deixar o primeiro amor não é uma coisa normal, não é uma consequência. Eu estava andando, e com o tempo vai esfriando. Hoje a gente vai perceber algo aqui, que muitas igrejas, e principalmente os mais velhos, eu acho que eu já até fiz isso. A gente já fez, quem não fez, aquela coisa assim que você vê uma pessoa que se converteu agora, e daí começa, quanto que vai ter? Não, você vai em tal, eu vou na reunião de oração, vai precisar limpar a igreja, eu vou, vai ter não sei o que, eu vou, não sei o que. Os mais velhos falam assim, ixi, esse está no primeiro amor. Quem já ouviu essa frase, já falou, isso daí está no primeiro amor, como sendo assim, isso vai passar logo. Meu querido, se passou é porque você caiu, não é porque foi algo normal. O Senhor chamou isso daí de queda. E queda, você vai ver um pouquinho mais para frente, o Senhor chamou isso de pecado. O que você está fazendo, você está pecando duas vezes, porque você está tirando sarro em alguém que está com o amor certo, com as atitudes certas, talvez com a motivação errada, porque ele precisa amadurecer. Mas porque você não tem mais esse fogo, essa paixão, esse ânimo, porque você caiu, porque você está em pecado, você peca duas vezes. Isso é porque ele está no primeiro amor, isso é porque ele se converteu. Agora, olha o que o Senhor diz: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Faça o quê? Faça o quê? Faça o quê? Arrependa-se. Então, se é necessário arrependimento, significa que é pecado. Então, você não amar da maneira como o Senhor está colocando aqui, que Ele usa o primeiro amor, e aqui não tem nada a ver com, porque é o primeiro mês, e a gente vai ver um pouquinho sobre o que Ele está falando, sobre o que é esse primeiro amor. É pecado. Teve um dia que eu preguei aqui, porque se discute tanto o que é pecado. Fazer isso é pecado, usar roupa assim é pecado, ir no rodeio é pecado, fazer isso é pecado, fazer aquilo é pecado, não fazer isso é pecado. A gente quer um livrinho com o que é pecado e o que não é pecado. Um dia eu coloquei aqui, sabe o que é pecado? É fazer as coisas sem amor, ou não fazer por falta de amor. A pauta do pecado é o amor. E a ponto de Jesus falar, o amor
encobre uma multidão de pecado. Amor tem a ver com coração. Amor tem a ver com tantas coisas, mas eu quero colocar aqui amor. Você não estar vivendo esse primeiro amor é pecado. E o Senhor fala, lembre-se quando você perdeu isso. Lembre-se quando você tinha isso. Como era. Arrependa-se e volte a agir como tal. Porque daí eu não coloquei, tem aqui. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, ou da onde você está. E aqui a gente entende, eu também já um dia falei, tem muita gente que sai da igreja. Tem muita gente, candelabro é a igreja. Tem muita gente que sai da igreja. E a pergunta que eu faço, a maioria das pessoas que saem da igreja, como que estava o amor deles? Será que não saíram porque já tinham perdido o primeiro amor? E aqui é quase uma promessa, quase não, é uma promessa. Se vocês não se arrependerem e voltarem a ter o primeiro amor, o que vai acontecer? Eu vou tirar a igreja de você. Então às vezes não é a pessoa que sai da igreja, é Deus que tira a igreja deles. Porque para ficar assim? Não, Deus não quer. Esse texto vai nos mostrar a importância do nosso amor para com o Senhor. E qual o tipo do amor, e qual o amor correto que Deus espera de nós. E a consequência da ausência desse amor. Primeiro, quem está falando é o Senhor Jesus, já falei aqui, é uma mensagem que não é de um pastor, de um apóstolo, é do próprio Senhor que escreveu. E hoje é o Senhor que está mandando essa palavra, porque eu tinha outra palavra aqui. Tinha outra, mas o Senhor me trouxe essa palavra até mesmo, porque eu como um pai espiritual dessa igreja, eu quero que todos vivam os milagres, eu quero que todos avancem, eu quero que todos vivam as palavras proféticas que eu já liberei para pessoas aqui, eu quero que todos vivam as palavras que o Senhor tem derramado sobre essa igreja, eu quero que você viva, porém, talvez se você não amar o Senhor, não tiver esse amor, talvez você não vai viver, talvez você vai perder. E eu não quero isso daí. Então por isso que o Senhor te ama, e Ele não quer isso. Por isso que Ele fala, se arrependa. Toda vez que o Senhor chama o povo ao arrependimento, é que Ele não quer castigar, Ele não quer tirar a igreja. Quando Ele manda Jonas a Nínive, que era um povo que castigava o povo de Deus, Deus está falando assim, olha, eu vou destruir Nínive, Jonas vai lá e pregue contra a maldade deles. Na verdade, Jonas não queria, por quê? Sabia que depois ele fala lá, quando o povo se converte, Deus se arrepende de fazer o mal, ou não, eu não vou mais destruir, porque o povo se arrependeu, era o que Deus queria. Daí Jonas vira para Deus, por isso que eu não queria vir aqui falar, porque eu sabia que o Senhor é misericordioso, o Senhor é amoroso, o Senhor é compassivo, se ele se arrependesse, o Senhor... Deus sempre quando nos chama a arrependimento, é a prova da misericórdia, do amor, é a prova de que Ele quer nos abençoar e não nos punir. Porque a punição não é algo que Deus faz, a punição é a consequência que Deus já estabeleceu na eternidade. Por isso que Ele deixou a sua palavra, os seus ensinos, porque Ele já deixou tudo. Eu não quero que vocês vivam a punição, eu quero que vocês vivam a bênção. Eu não quero que vocês vivam a maldição, eu quero que vocês vivam a bênção. Por isso que Ele sempre fala, obedeça ao Senhor, ame o Senhor, para que vocês vivam dias de bênção. E quando o Senhor traz uma palavra dessa, Ele não está querendo assim, tá vendo, você não me ama. Ele está falando assim, volta a me amar, porque no meu amor está toda a tua segurança, toda a tua bênção, toda a tua segurança, toda a tua prosperidade, todos os teus milagres, tudo aquilo que eu conquistei na cruz, que já está conquistado, mas está no meu amor, e na maneira de você me amar, responder a esse amor, que é a maneira de você conquistar tudo isso. O Senhor conhece as nossas obras. Essa igreja, como eu falei, você percebe que era uma igreja muito boa, era uma igreja
trabalhadoras, pessoas trabalhavam, eram dedicadas, elas perseveravam. Você vê que, olha, eu sei que vocês perseveram, eu sei que o trabalho árduo, naquela época não devia ser fácil a igreja, uma perseguição, e eles batalhavam, trabalhavam, perseveravam. O Senhor está falando, eu vejo isso daí, eu sei que vocês se dedicam, eu sei que vocês fazem, eu sei que vocês têm zelo da doutrina, eu sei que vocês são uma igreja batista, eu sei que vocês conhecem a doutrina, eu sei que vocês conhecem o evangelho, a ponto de essa turma que vem, analisa, não, esse não é apóstolo, esse fala isso, esse está equivocado, esse não, isso daqui, eu tenho discernimento espiritual, eu tenho tudo isso. Quantas igrejas batem no peito, nossa doutrina, nossa ortodoxia, a nossa teologia, aqui a pregação é pura. De Éfeso era pura. Nada parece, era uma igreja que mantinha, não somos enganados por qualquer falso pregador, falso apóstolo, não aceitamos aqueles homens maus que praticam coisas más. Nessa igreja é uma igreja santa, era uma igreja que era fiel a Deus diante das provas, diante das perseguições. Você vê no versículo 3, eu vejo que vocês se mantêm firmes diante das dificuldades, das provações. Mas com tudo isso, o Senhor não está falando assim, olha, vocês são, pelo amor de Deus, vocês têm um monte de coisa boa. Por isso que eu estou escrevendo essa carta para vocês, porque vocês têm muita coisa boa. Sabe por que o Senhor tem trazido palavras e mais palavras? Sabe por que o Senhor te escolheu? Porque Ele vê coisas boas em você, sabe, Ele sabe que você, porque Ele que te criou, Ele que te formou, Ele que te chamou, Ele que te escolheu, e Ele tem um propósito todo especial para você, e Ele quer que você viva todo o bem dEle. Porém, Ele vai para a segunda parte e diz, porém, tenho contra você algo que vocês precisam mudar, porque se vocês não mudarem, mesmo com tudo isso que vocês fazem, de nada vale. Daí a gente entende lá, Paulo, inspirado por Deus, falando a Coríntios, mesmo que eu dê todos os meus bens aos pobres, mesmo que eu dê a minha vida, seja queimada por sacrifício, mesmo que eu fale as línguas dos homens, dos anjos, mesmo que eu faça caridade, mesmo que eu faça tudo, se não tiver, de nada valerá, ou nada serei como um sino que tem. E daí a gente vai, desde quando? De quando surge isso? Vemos o Senhor ensinando sempre sobre essa questão do amor, e principalmente sobre alguns pontos, que quando Ele fala o primeiro amor, eu queria colocar quais as características desse primeiro amor. Hoje talvez parar nessas características desse amor. Primeira característica, é um amor, esse amor ele é intenso, um amor que tem intensidade, é a descoberta do sentimento, da vontade, do querer, do desejo, queremos estar sempre juntos, queremos realizar coisas para o outro, etc. Vemos o Senhor ensinando sempre isso, essa intensidade em sua palavra. Deuteronômio 6:5, se encontra nos mandamentos dele no Antigo Testamento, quando ele faz a sua lei lá. Deuteronômio 6:5, ele diz assim: ame o Senhor, o seu Deus, de qualquer jeito. Ame o Senhor seu Deus, só ame o Senhor seu Deus, é isso que ele fala. Ame o Senhor seu Deus, parcial, usa 80% do seu coração para esse amor. Não, ele vai falar: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força. Daí tem outros textos que falam com todo o seu entendimento, com todas as suas forças. Essa palavra todo, com todo,
com intensidade, é com vontade, é com desejo. Não é, eu gosto do Senhor. Não, meu querido, então você não está entendendo qual é o Deus que está pedindo o teu amor. E Ele não está pedindo porque Ele precisa do teu amor, é porque você precisa amá-lo, para que quando você ama, você começa a entender e conhecer, e você começa a acessar as bênçãos de amá-lo, as bênçãos de que tem essa, como é bom amar o meu amado, como é bom quando você descobre alguém que vale a pena amar, a hora que você começa, eu tenho, na medida que eu amo, eu recebo, e daí tem tanta coisa. Então quando Deus está igual um pai, porque quando um pai fala assim, meu filho, você começa não ensinando que o filho tem que te amar, você começa a ensinar que o filho tem que te obedecer. Se o filho lá conseguisse entender que a obediência é consequência do amor. Por quê? Porque meu pai, sabe, tudo que ele fala para mim é por amor. Então se eu obedecer, ou se eu amá-lo, eu vou obedecê-lo, eu vou entender o relacionamento que ele quer para mim. Mateus 22, e eu vou só ler esses 2 textos para eu não esquecer, senão eu começo a falar. Daí você fala assim, Marinho, mas isso é Antigo Testamento, isso é Velho Testamento, isso é lei, isso é 10 mandamentos, amar o Senhor teu Deus. Daí estava lá no Novo Testamento, lá Jesus, todo mundo vê, quero saber qual que é o mandamento mais importante, qual dos 10, porque Jesus vem com outras coisas, outros ensinos, e não sei o que, até chegar lá os fariseus, então qual é o maior, qual é o mais importante mandamento, qual é? Jesus responde, Mateus 22, 36 a 38, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e mandamento. Por isso que você entende, por que é pecado? Porque o povo, Jesus fala ali, volte, lembre de onde caíste, volte, porque aquele povo não estava cumprindo o principal, ou na verdade Jesus resumiu toda a lei, todos os mandamentos. Você continua lendo, ele fala, esse é o resumo de toda a lei e dos profetas, amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma. Meu querido, para você entender, a gente pensa, porque às vezes a gente tem dificuldade, a gente vai para a igreja, a gente gosta de pessoa, a gente acha legal o louvor, se a gente não começar a entender que eu venho na igreja porque eu fui amado, eu fui resgatado, eu fui salvo, eu fui liberto, eu fui alguém que desde a eternidade me trouxe à existência para se revelar a mim, para viver a eternidade comigo. Você sabe que a igreja, existe um livro chamado Cantares, Salomão, que foi escrito, era o relacionamento amoroso de Salomão com a Sunamita, que era a namorada, a noiva, a esposa, que Salomão, mas aquilo é uma alegoria, é sobre Jesus e a igreja. Toda vez que a noiva se declara para Salomão, na verdade Salomão que escreve, ele está lá falando da noiva para com ele, é como se ele estivesse falando de mim para com o meu amado Jesus. E daí você vai lá, começa, por isso que o salmista fala, como eu te amo. Você vai ler salmos, por isso que Davi fala, por isso que Deus fala, Davi é o homem segundo o meu coração. Davi, você vê o que ele cometeu adultério, ele cometeu assassinato, mas mesmo com tudo isso, ele se jogava diante do Senhor, não retires, ele não fica assim, ele não fala lá quando ele pecou, não retires o trono de mim, não tira o dinheiro que eu tenho, não retires a minha fama, não retires de mim, ele fala assim, não retires a tua presença. E o desespero dele, quando ele chega no trono, eu quero trazer a presença, eu quero trazer a arca.
Os salmos, ele ficava lá cuidando das ovelhas e declarando: Senhor, assim como a corça anseia, deseja as correntes, a água, assim eu desejo por ti. Quantos salmos ele fala: eu te amo, ó Senhor, força minha. A gente vem para a igreja para cantar, a gente fica assim, para ir para a igreja a gente vai quando a gente está mal. Que amor é esse? A gente vai quando a gente precisa. Minha casa está, meu marido, meu filho, não sei o que, eu não estou legal, então eu vou lá porque Deus pode fazer, porque o Senhor, porque se depender do meu amor, mas daí a hora que vem uma palavra, as promessas, a gente quer viver tudo aquilo que Ele tem. Davi fala: na presença desse meu amado, há banquete, há delícias perpétuas. A gente fala nossa, quando eu estou com a minha amada, com a Nilva, é maravilhoso. Davi falava isso para o Senhor dele. Você já falou isso para o seu Senhor? Ou não? Não, mas que hora que eu vou falar? Na hora da oração, na hora do teu momento com Ele, na hora que você acorda e vê esse dia lindo, uma paisagem, você fala: Deus, obrigado, porque eu sei que o Senhor fez pensando em mim, o Senhor me abençoou, mas o Senhor também, tudo isso é para glorificar o teu nome, tudo isso exalta o Senhor. A gente está muito aquém disso. E daí aonde está essa intensidade? Eu lembro, você pode lembrar, eu queria que você pensasse um pouquinho nas primeiras paixões, aquelas paixõezinhas de adolescente, ou até mesmo na paixão tua, da tua esposa, do teu marido, desse amor. Como que era quando você descobriu o amor? O que você fazia? Qual era a intensidade? Eu vou falar algumas. É aquela coisa que você não quer mais nem saber você não quer nem saber mais do pai e da mãe, porque até um certo ponto, aonde o pai e a mãe vai? Quero ir. Ou senão, aonde os amigos vão? Quero ir. Aonde tá? A hora que você descobre alguém, você não quer, parece que você fica cego com todo mundo. Você quer aonde ela está, aonde ele está. Eu quero, filho, a família vai para a praia. Não, eu não quero ir para a praia. Posso levar ele? Não, de jeito nenhum, que está doido? Então vocês podem ir porque eu vou ficar aqui. Mas quando que a menina rejeitava a praia? Agora ela rejeita a praia para ficar com o amado dela. A intensidade. Ela quer ficar onde a pessoa está, não quer mais estar com os amigos. A pessoa anda, a pessoa faz um monte de coisa, porque ela deseja estar. Isso é amor. A pessoa começa a fazer coisa, sabe? Agora a gente ama o nosso Senhor assim. Hoje não dá, hoje eu estou cansado, hoje estou com dor de cabeça, hoje não sei o que. Antigamente, eu já ouvi tanta coisa de casais, mas uma das mais assim que eu já ouvi, que dá vontade de bater, é que, nossa, quando namorava, e daí o pior é que assim, de vez em quando, a primeira coisa eu pergunto, quando namorava era cristão? Por daí é a consequência. Mas algumas quando namorava era toda hora, queria, a gente estava junto, a gente ficava depois que casou, não quer mais. Eu fico assim, daí você pode falar, estava lá na paixão, estava no primeiro amor, não sei o que, tal, mas agora casou, porque começa os compromissos, começa tudo, começa as coisas, sabe? O duro que a gente vai para o Senhor, para a igreja, a gente percebe que é mais ou menos isso. Descobri o meu amado, descobri, ele me resgatou, eu estou aqui, vai ter um negócio, vamos. Chega depois que casou com a igreja, depois que casou com o evangelho, não, agora não dá, está sempre com dor de cabeça. Tem lá, não, quinta-feira vai ter rodeio, não dá para ir. Não sei o que, não dá, tenho meus amigos, tenho não sei o que, tenho as coisas que eu gosto, tenho isso, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu gosto de tudo. Tudo, meu coração está em todas essas coisas, e eu não vejo problema.
meu coração. Não tem problema, talvez não tenha problema. O único problema seja que está longe do teu primeiro amor, porque antigamente, se tivesse o primeiro amor, você deixaria tudo para estar com o teu amado. Se hoje não acontece assim, talvez você precisa rever. Se hoje a intensidade está baixa, se hoje você pensa 2 vezes para fazer qualquer tipo de esforço, aliás, se hoje é esforço você fazer algumas coisas para o teu Senhor, talvez você não esteja vivendo primeiro amor, porque no primeiro amor nada é esforço. Eu lembro da minha adolescência, eu lembro que eu detestava andar, mas por causa de um namorinho, você andava a cidade inteira. Eu não gostava de algumas coisas. Lembro quando eu comecei a namorar a Nilva, fui lá, lembro uma vez que eu fui lá em Lins para tentar surpreender, fiz minha mãe fazer um beijinho, porque eu descobri que ela gostava de beijinho, fiz minha mãe, fui lá, comprei as coisas para fazer beijinho, fui lá para Lins, levar para surpreender numa noite, numa semana, ela fazia faculdade o dia inteiro também, só estudava, fui lá, não tinha tempo para ficar, mas fui lá, cheguei lá, só para levar um beijinho com morango, comprei tudo, e recebeu um beijinho. Você faz tudo, gasta gasolina, gasta tudo. Na época não tinha, mas você não pondera. Você faz qualquer coisa, por quê? Você quer, qualquer coisa. E nossa, como valeu, eu faria. No outro dia eu pensei, só não fiz porque não tinha dinheiro mais para comprar morango, nem colocar gasolina, senão voltava no outro dia. Você faz qualquer coisa. Agora depois você fica, agora, quanto que vai gostar? É assim para casamento e para igreja. Daí depois, meu amor, vamos um dia sair. Nossa, vai ficar cara essa saída aí. Namoro você não pensava 2 vezes. Na igreja é a mesma coisa. As coisas do Senhor. Só que o Senhor, diferente da tua esposa ou do teu marido, Ele fala que isso daí, se você não se arrepender, pode ter um preço. Embora que com o marido, às vezes tem muito casamento que acaba por causa disso, porque a gente descuida desse primeiro amor. Ele é intenso, mas ele também, esse primeiro amor, ele é prioritário, ele é prioridade. Esse primeiro amor, como eu falei, ele não pensa, ele está lá, tem a possibilidade de ir para a praia, tem a possibilidade de fazer não sei o que, tem a possibilidade, não, a prioridade é estar com o meu amado. Não, você tem a possibilidade, tem gente que muda de escola, tem gente que não sei o que, está lá, tem gente que relaxa até com a escola, né? Tem gente que começa a ir mal na escola, você vai descobrir por quê. Porque só pensa no namorado agora, não parou de estudar na escola, não vê a hora de ir para o intervalo para ver, são coisas assim, a gente começa, mas se torna prioridade. Mateus 6,33, Jesus fala: busquem pois em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Lucas 14,26, daí tem gente ainda que fica assim: pastor, você acha, quem foi lá em Marília, viu o pastor Paulo Mazzoni, é um dos pastores que eu mais admiro hoje, eu admiro alguns, não muitos, alguns que eu trago aqui, esses eu admiro, mas pastor Paulo Mazzoni é um dos, assim, as palavras dele, ele está com uma série de mensagem, o Jesus verdadeiro. Ele falou que aquele pregou lá em Marília, é que ele vai pregar, que está pregando hoje lá. Eu ouvi algumas, ele fala sobre isso, sobre essa questão, que cada um define o Jesus que quer. E às vezes a gente define um Jesus que parece que não exige nada da gente. Jesus é um Jesus que, não, você pode me amar do jeito que você quiser, você pode me amar um pouco, você pode colocar todas as coisas na minha frente. A hora que você vier aqui, dá uma esmolinha para mim, que eu aceito, porque Jesus, Ele te ama, não importa o teu amor para com Ele, não importa a tua honra para com Ele, não importa nada que você faz para Ele, porque Ele te ama. Espera aí, esse Jesus não é o Jesus da Bíblia, não. Tem um monte de texto que fala: eu honro aqueles que me honram. Outra vez vou mostrar a diferença daqueles que me servem e daqueles que não me servem.
E olha esse texto aqui, Lucas 14, 26. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que? Não pode ser. Vou repetir para você esse texto aí, porque senão você isso daí está na Bíblia, foi Jesus que falou. Porque tem gente que fala, não, para mim na Bíblia só vale ter uma linha teológica aí, algumas pessoas que não frequentam a igreja, mas que, não, eu parei de frequentar a igreja porque para mim só vale o que Jesus falou, nem a Bíblia é válida. A única coisa que eu respeito na Bíblia é as coisas que Jesus, não respeito o apóstolo Paulo, não respeito o que pessoas falam, a única coisa que eu respeito é o que Jesus falou. Então toma essa daqui, ó. Jesus que falou, Lucas 14, 26, se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ou não é digno de me seguir. Jesus se importa com o tanto que você o ama? Diante desse versículo, o que você acha? Você começa a entender por que ele está falando para aquela igreja que trabalhava, que servia, que fazia. Ele está falando, olha, se vocês não voltarem a me amar do jeito certo, tanto é que tem estudiosos que falam que a igreja de Éfeso não recebeu aquela palavra. Depois de mais ou menos 100 anos, aquela igreja não existia mais, porque o Senhor, Ele cumpre todas as suas promessas, tanto as de bênção, como as de maldição. Está aí o povo que, se vocês entrarem naquela terra, se vocês me obedecerem, nenhum mal vai chegar a vocês, os inimigos virão por um caminho e vão fugir por 7 caminhos, porém se vocês começarem a servir outros deuses, se vocês me desobedecerem, vocês vão começar a ser escravos, vocês virá outro povo, outra nação levará seus filhos como escravos, vocês serão levados cativos. A pergunta, aconteceu isso? E eu estou para falar algumas coisas aqui, meu querido. Está começando um novo tempo nessa igreja. E segunda-feira, numa reunião que nós tivemos com a liderança, um profeta que eu honro e eu acredito, ele falou, Marinho, está começando o tempo da separação do joio e do trigo nessa igreja. Está começando o tempo da separação do joio e do trigo. E a separação vai começar pela intensidade ou pela prova do amor. Aonde está o meu coração? Meu coração hoje está em outros lugares. Meu coração, não, eu gosto de Jesus, eu gosto da igreja, eu gosto de trabalhar na igreja, eu gosto de cantar na igreja, eu gosto de pregar na igreja, eu gosto de estar na igreja. A pergunta não é essa. Se você não começar a amar o Senhor com intensidade, com prioridade, meu querido, talvez o Senhor vai tirar a igreja de você. E daí, como consequência de tirar a igreja de você, talvez você comece a experimentar algumas coisas, alguns perrengues na vida. Assim como muita gente que a gente conversa, pastor, vou sair da igreja. Alguns conversam, outros nem conversam, outros só falam por aí. Isso aí porque não sei o que, e tal. Na verdade, saiu porque o coração já não estava aqui faz tempo. E não é aqui. Porque você não tem que, o teu coração não tem que estar aqui, não tem que estar com o pastor, não tem que estar, teu coração tem que estar no Senhor da igreja. Você tem que amá-lo. Esses dias eu vi uma palavra, a gente estava conversando com algumas pessoas de outra igreja, e a gente no mesmo grupinho tinha lá, você não sabe como é aqui, falando dos problemas da igreja. Oi, que igreja tem aqui? Tem fofoca, aqui tem isso, aqui tem panelinha, aqui não sei o quê. Eu falei, tem aí também, então estamos juntos, está tudo normal, porque onde tem gente, não é igreja, o problema não é igreja, onde tem gente, tem fofoca, tem isso, tem aquilo, tem a pessoa não sei o que, tal, se não sei o que, tal. Daí veio uma pessoa e falou assim, eu não saí ainda, não sei o que, tal, daí veio uma pessoa assim,
não saiu ainda porque nós não estamos lá olhando para a gente, para a pessoa. Nós estamos lá porque nós olhamos para aquele que morreu por nós. Nós estamos lá porque nós amamos aquele que nos amou primeiro. Então, que você tenha o que você e por que você está aqui. Esse amor de prioridade. Esses dias passando por algumas coisas, eu e a Nilva, relação à família, algumas coisas assim, cheguei para a Nilva e falei: Nilva, você é minha prioridade. E ela olhou para mim: você é minha prioridade. Isso é amor. Tem tudo. Eu amo meu pai, amo minha mãe, amo minha filha, amo meu neto, amo a igreja, eu amo tudo. Mas aqui nessa terra, a minha prioridade, depois de Jesus, é a minha esposa. Ela é prioridade. A gente fica assim, não interessa, porque eu vivo o primeiro amor. A gente tem, não como, pastor? Na atitude. Às vezes não tem mais frio na barriga, mas a atitude que o frio na barriga levava, essa atitude precisa continuar. Você pode não ser aquela pessoa quando você fala assim: aquele é novo convertido, não sei o que, tal. Por quê? Porque eu percebo ele assim, e não sei o que. Talvez você não precisa ficar assim, mas a tua atitude é por causa daquilo que você tem de convicção, de que eu amo porque ele me amou primeiro, e eu estou com ele, não abro mão disso daí. Então ele sempre vai ter a minha intensidade do amor, e amor tem a ver com atitude, amor tem a ver com isso. Eu escolho ele em primeiro lugar, ele tem minha prioridade, o reino dele tem prioridade. Ele fala isso. Já vi muita gente, inclusive pastores, abrindo mão de convicções do próprio reino de Deus por causa de filho, Agora, quando fala que é para você amar ele primeiro, está falando para você não amar a tua esposa. Se você amar ele em primeiro lugar, você vai amar a tua esposa como pessoas que não amam ele em primeiro lugar, não ama a esposa como você. Se colocar ele em primeiro lugar, vai amar a tua esposa. Porque se você ama ele em primeiro lugar, você vai obedecer os seus mandamentos. E um dos mandamentos dele é falando assim: você, marido, ame a sua esposa como eu amei a igreja, a ponto de sacrificar por ela. Se você ama ele em primeiro lugar, você não vai: minha esposa é não sei o que. Não, eu amo Jesus, e porque eu amo ele, eu obedeço ele, e eu vou amar minha esposa acima de todas, a ponto de eu sacrificar minha vida por ela. Você, esposa, então, às vezes tem gente que fala assim: não, eu não vou na igreja, eu não sirvo a Deus por causa dos meus filhos. Você está errado, daí a hora que você perdeu o teu filho, você não entende por que você perdeu, porque você colocou o teu filho no lugar que não era primeiro Deus, porque daí Deus ia te ensinar como você deve amar da maneira correta o seu filho, inclusive ensinando ele, não colocando ele aqui eu deixo o marido, eu deixo o casamento, eu deixo a igreja, eu deixo Deus, eu deixo tudo por causa do meu filho. Lá na frente você está lá sofrendo as consequências. Por quê? Porque você colocou teu filho no lugar de Deus. Porque tem muita gente sofrendo porque colocou o marido no lugar de Deus. Tem muita gente sofrendo porque colocou casamento no lugar de Deus. Tem muita gente sofrendo e vai sofrer porque coloca trabalho no lugar de Deus. Porque coloca, tudo isso tem seu lugar. Mas eu quero dizer que todas essas coisas estão atrás da prioridade do meu amado, daquele que eu preciso sempre colocar o amor, o primeiro amor, com essa intensidade, com prioridade nele, em nome de Jesus. Por último, esse amor ele é intenso, e a gente vai perceber sobre intensidade: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de qualquer jeito, de todo o coração. Essa palavra todo, começa a buscar na Bíblia, e você vai perceber: sirva ao Senhor de todo o coração, busque ao Senhor de todo o coração, para orar, quando você orar sem cessar. Orar é sobre intensidade. As coisas do reino com o Senhor tem a ver com intensidade. A gente vai, vamos orar, vamos buscar o Senhor. Está orando, está fazendo, a gente está lá. Só que por causa de um jogo de São Paulo e Flamengo, quem é São Paulino, nossa, não, e tem que festejar, quando é Palmeiras também, mas isso daí, não, tem gente, eu fico vendo, a gente vê o movimento.
do rodeio aqui, mas não é aqui. Esses dias eu estava falando, a gente, não sei qual dia, acho que foi o dia que a gente voltou de Marília, não sei, a gente andando, vendo um monte de movimento, já estava tarde, mas gente, principalmente movimento, que a gente gosta de dar volta ali na avenida, mas um monte de caminhonete passando, um monte de carro passando, gente acho que indo embora. Danilo falou, nossa, isso daí quando tem rodeio aqui, vem gente da região inteira. Quando tem rodeio em Reginópolis, vai todo mundo lá. Quando tem rodeio não sei o que, tal, vai a turma. Mas a turma gosta de festa e não tem problema gostar. Só que a pessoa fica atrás, vou ter um momento de diversão. E às vezes o Senhor proporciona tantas coisas para a gente, que parece que a gente não fica igual essa turma buscando, com tanta intensidade, aonde que vai ter o próximo? Vamos lá para não sei aonde, vamos lá para não sei aonde. A gente tem essa intensidade, a paixão, o amor, tantas coisas, talvez no nosso quarto, mas daí não é diferente, não mexe com a nossa carne. O problema é que essa carne vai ser mexida por um tempo. Aliás, não é por um tempo não, depois da eternidade vai continuar sendo mexida, mas é por bicho. Que daí na eternidade, tem gente que acha, quer tirar uma ilusão, tem gente que não liga sobre a eternidade, porque acha que a eternidade assim, morreu, acabou. Não, a eternidade todos nós somos eternos, todos nós. A eternidade vai ser no paraíso, na delícia do Senhor, de tudo aquilo que nós vamos viver, ou vai ser no inferno, uma eternidade que também não tem fim. Você nunca fala assim, que a Bíblia fala sobre o inferno, daquele lugar onde o bicho não acaba, aonde bichos, essa é a maior, o estudo é isso daí, bichos, igual bigato, fica, essas coisas, vai ficar dentro do ser, assim, vai ficar assim, saindo, assim, você vai ficar com uma sensação terrível, queimando, por resto da eternidade. Mas acho que valeu a pena, você curtiu um pouquinho esses 30 anos de vida, você curtiu bastante, né? Não valeu a pena amar o Senhor sobre todas as coisas. Não, porque tem muita gente que acha, eu prefiro ir para o inferno, porque lá vai ter cerveja, vai nessa. Eu prefiro no inferno, porque lá vai ter samba, vai ter mulher pelada, vai nessa. Na Bíblia tem uma parábola, que mostra uma pessoa, que Deus deixou a ilustração do Lázaro, que foi para o inferno. A hora que ele se encontra lá, ele começa a ficar desesperado. Eu não sabia, porque ninguém me avisou, deixa eu voltar, avisa os meus irmãos. Ele está lá no inferno, avisa os meus irmãos que... O rico, eu falei, coitado do Lázaro. O rico e o Lázaro, que ficou, tal. A gente fica, e daí fica essa coisa, porque a gente prefere acreditar na sabedoria popular. O Senhor fala que Coríntios, lê 1 Coríntios 1, o que o Senhor fala da sabedoria humana? Sabe, a Bíblia, ela é tanta coisa, mas eu queria colocar assim, por último, né? Eu falei sobre a intensidade, a prioridade, por último, esse amor é puro. E aqui vai, nossa, passei já hoje, meu Deus do céu, mas eu vou terminar. Esse amor é puro. Quando eu falo que esse amor é puro, porque quando você descobre o amor, quando você se apaixona, pode chegar a mãe, pode chegar o amigo, pode chegar quem for, falar assim, nossa, é da fulana que você está gostando? Você viu o tamanho do nariz dela? Essa pessoa briga até com Deus, se precisar. Ele fica de mal do amigo, fica de mal da mãe, pode aparecer, pode falar o que for do amado dele, ou da paixão dele. Nossa, mas aquela menina já ficou com a quinta série inteira, já ficou no ano inteiro, já ficou com a escola inteira. Ele sai brigando, ele não quer saber. Você pode falar o que for da menina ou do menino, não, mas ele não quer saber. Nossa, eu lembro, aquela menina lá, nossa, você viu como ela trata a mãe, o pai, mal criada, mal educada, não sei o quê. Nossa, mas para mim, ela me trata como, nossa, ela me trata super bem. É que você não casou ainda, depois que você casar você vai ver, mas é assim, é um amor puro.
Ele não vê defeito, não vê problema, não vê nada. Pessoa chega na igreja, daí está achando tudo lindo. Nossa, você pega um visitante, achei o culto maravilhoso. Você pega uma pessoa que está se convertendo, ele está ali, está babando na palavra. Daí você pega uma de 3 anos, aqui 2 anos, 1 ano, 6 meses, já está assim, nossa, hoje demorou. Nossa, hoje você viu aquela pessoa? Você viu aquela pessoa que não para de mexer no copinho? Você viu a pessoa que barulho? Você viu não sei o que? Você viu aquilo outro? Você vê não sei o que? Você vê... É isso daí. Já viu fulano? Já viu não sei o que? Já viu o pastor que fez isso? Já viu aquela líder que fez aquilo? Já viu não sei o que? E tal, tal, tal. A pessoa que está no primeiro amor está perguntando, não vi. Não, né? Ixi, meu Deus, eu tô vendo aonde eu estava e o que ele fez por mim, que ele me resgatou. Cara, lá, você está reclamando disso, você não sabe de onde eu vim, o que Deus fez por mim. Eu quero viver essa vida. Daí aqui já, né, porque já passei, porque a igreja é tudo igual, não sei o que, tal. Ei, meu amor, eu falei que ia chamar a igreja de amor hoje. Meu querido, é que esse amor teu já não é o primeiro amor, porque já não é mais puro. É um amor que olha os defeitos, só fica olhando. E daí esses dias eu falei para uma pessoa que eu estava conversando, aquela passagem, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Quando a gente começa, os nossos olhos começam a ficar mal, todo o nosso corpo começa a ficar mal. A gente começa, não gosto, tá chato, não sei o que, tudo começa a incomodar. Mas na verdade, é porque teu olho já virou mal, é porque já não tem mais um primeiro amor, é porque você já começa igual namoro, você não vê nada. No casamento você começa, meu pai que falava, o amor é cego, mas depois que casa, você começa a enxergar tudo. Não, é que o primeiro amor ele é puro, mas daí depois você começa a focar nos problemas, porque problema tem. Eu falei, Jesus falou por 3 vezes, bendito aquele que não vê em mim escândalo, porque você fala assim, Jesus foi perfeito. Eu quero dizer que tanta gente falou, gente chamava ele de beberrão, de endemoniado, de amigo de pecadores, e falaram tantas coisas, falaram inclusive dele, não, ele não pode curar porque ele é filho de José, porque a gente conhece ele é carpinteiro, ele não é profeta, ele é isso, ele é aquilo. Essas pessoas, essa falta do amor puro a falta do amor puro traz a falta de honra, ou traz a desonra, porque daí você começa, essa igreja, esse pastor, essas pessoas, esses líderes, tudo assim, essa pregação, tudo, você começa, isso talvez seja um sinal, que você precisa voltar para o primeiro amor. Se hoje está faltando intensidade, se hoje está faltando prioridade, se hoje tudo é mais importante para você do que as coisas do Senhor, talvez você até trabalhe, até você faz, você serve, você, não, estou disposto, mas você faz porque você gosta. Se eu chamar alguém aqui para cantar, que gosta de cantar, não vem falar para mim que, eu faço para o Senhor. Você pode até fazer para o Senhor, se você tivesse vivendo esse primeiro amor, mas qualquer pessoa que não vive o primeiro amor, se gostar de cantar, vai cantar, porque gosta de cantar. Se uma pessoa que é proativa, uma pessoa que gosta de fazer, é uma pessoa servil, que está assim, faz isso na família, faz isso na casa, faz isso no trabalho, aqui na igreja vai fazer também, mas pode fazer murmurando, reclamando, e pode fazer com o coração longe de Deus. Por isso que Deus pode chegar e falar assim, conheço as suas obras, sei que vocês estão trabalhando, mas uma coisa eu tenho contra vocês, isso daí não é primeiro amor, isso não é o amor que eu quero, isso não é o amor isso não é o amor que vocês precisam derramar sobre a minha vida, para vocês terem todos os benefícios que esse amor traz para vocês. Que nessa noite, meu querido, porque eu vou voltar, e Deus está trazendo mais palavras proféticas, mas eu não posso continuar, porque daí amanhã talvez você possa, é outra palavra também, talvez você pode ser igual a um Caim,
Porque Caim e Abel ofereceram um sacrifício. O sacrifício ali é sacrifício de louvor, de adoração, de reconhecimento. Os dois sabiam, os dois foram ensinados que Deus precisava receber o nosso melhor. E os dois fizeram, achando que estava melhor, a ponto de Caim ficar revoltado. Por que você acha que Caim ficou revoltado? Porque ele achava que a oferta dele também... Como que Deus prefere a de Abel? Porque eu fiz o meu melhor. Eu fiz o meu melhor. Agora, quem julga é o próprio Deus. Porque Deus julga não o trabalho, Deus julga o coração, Deus julga o amor, Deus julga a prioridade, Deus julga a intensidade, Deus julga a pureza. E às vezes você está na igreja fazendo, está aqui, está acontecendo, e você está revoltado porque, aquele faz, aquele não faz, aquele não sei o que, e tal. E porque Deus, ou porque o pastor, porque fulano não parece que não vê. Talvez Deus já demonstrou, mas Deus não vê como homem. Deus vê o teu coração, e o teu coração é como de Caim, até mesmo na reação. Por isso que você fica bravo, por isso que você fica... Porque você queria fazer e que Deus falasse: nossa, Caim, a tua foi a melhor. E a gente precisa, e Deus chega quando Caim começa a planejar o mal, o homicídio. Deus chega: Caim, se você tivesse feito o bem, eu não aceitaria. Agora toma cuidado, porque o pecado jaz à porta. O inimigo está começando a querer, Deus vai lá tentar corrigir Caim, falando: Caim, na próxima é só você corrigir o teu coração, na próxima é só você voltar ao primeiro amor e começar a corrigir, fazer, na próxima nós estamos juntos. Só que Caim não fechou a porta para a tentação, para a raiva, para o rancor. Ele vai lá e ele não se corrige. Quero dizer que o Senhor está aqui hoje, está andando aqui. Hoje ele falou: eu conheço as tuas obras, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, eu conheço as tuas prioridades, eu conheço a pureza do teu coração, eu conheço a intensidade do teu amor, eu conheço a prioridade do teu amor. E eu quero dizer que eu coloquei na balança, fosse pesado e achaste em falta. O Senhor trazer essa palavra, e para mim, o que o Senhor falou, está faltando o primeiro amor nessa igreja. Você quer saber qual foi meu balanço? Meu balanço é que eu preciso voltar para o primeiro amor, porque eu também está faltando alguma coisa aqui. Agora, o meu apelo é que a gente não seja como Caim, que a gente seja como Davi. Davi, hora que é chamado a atenção, você é essa pessoa que preferiu, começou a ser seduzido pelas tuas paixões, no momento que era para estar lá na guerra, você estava andando, começou a ser seduzido. Senhor, me perdoe, não retires de mim o teu espírito. Eu quero voltar e quero ensinar o teu louvor, a tua adoração, quero ensinar aos pecadores o caminho certo. Que nessa noite eu e você possamos entender que precisamos voltar para esse amor de entrega, de prioridade, de voltarmos a não ser mais peso vir para a igreja, a não ser mais peso ensaiar, a não ser mais peso fazer o nosso trabalho com excelência, com amor, com paixão. Pensar assim: nossa, vou ter que ir lá fazer porque o pastor está falando, porque não sei quem, porque a igreja, porque isso, porque aquilo. Não é por causa da igreja, não é por causa do pastor, é por causa daquele que morreu na cruz um dia por nós, é aquele que nos amou tanto a ponto de entregar a sua vida, é aquele que está à direita do Pai intercedendo. Pai, mande uma palavra, porque antes de mandar o juízo para aquela PIB Pirajuí, manda uma palavra para que eles se arrependam e volte a praticar as primeiras obras, para que eles voltem, porque ali tem um povo que me é caro, que custou o preço da minha vida de sangue, e eu os amo.
e eu tenho tantas palavras para eles, eu tenho tantas promessas, eu já conquistei milagres e mais milagres, mudanças, transformações, eles não podem perder, apenas por causa da falta desse amor, porque hoje eles estão perdidos com as suas paixões, perdidos com seus mimimis, com seu coração, seu amor impuro. Não, precisamos voltar, falar assim: nossa, que privilégio vai ser cantar num coral, que privilégio vai ser fazer parte do Ministério do Louvor, que privilégio é trabalhar no staff, que privilégio é fazer parte de um grupo de apoio, que privilégio é ir numa célula, que privilégio é liderar, que privilégio é cuidar de pessoas, mesmo de um povo complicado, porque é por esse povo complicado que Jesus morreu, mesmo que seja para nós falarmos: se você não voltar, não se arrepender, e não voltar a praticar as primeiras obras, o Senhor virá e vai tirar o candelabro de você, vai tirar a igreja de você, e amanhã depois você pode estar lá como filho pródigo, comendo comida de porco que não foi feito para você. Porém até lá o Senhor vai te chamar, porque você é filho escolhido, chamado dele. Mas que você não precise chegar lá, que nessa noite você possa se arrepender, porque arrependimento é a porta para a mudança. Não adianta você falar assim: que legal, então eu vou voltar, eu preciso realmente ter intensidade, acho que meu coração não está tão puro, meu amor não está tão priorizando tanto, então daqui para frente eu vou. Não, você precisa reconhecer e falar: perdão, Senhor, perdão, porque eu em algum momento, porque nessa vida a gente deixa de amar marido, a gente deixa de amar filho, a gente deixa de amar pai, a gente, quer dizer, deixa de amar da maneira correta, a gente deixa de amar o irmão, a gente deixa de amar as pessoas, a gente deixa de honrar, de respeitar, de servir. Virou normal para a gente, para o teu povo, fazer a mesma coisa com o Senhor. Mas que nessa noite a gente possa pedir perdão e falar: não, daqui para frente eu quero viver tudo, mas tudo com muito amor. Que o meu coração, a hora que o Senhor passar aqui domingo que vem, a hora que o Senhor passar aqui quinta-feira, a hora que o Senhor passar em casa, a hora que o Senhor passar no meu trabalho e olhar para as minhas obras, o Senhor possa olhar para o meu coração e falar assim: está voltando a acender o amor verdadeiro, está voltando a ter a intensidade, a prioridade certa, em nome de Jesus. Eu quero que eles coloquem a música ali.